Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Eu confesso que é sempre um frio na barriga, pelo menos para mim. Até hoje, se vai ter gente, não vai ter gente. E é muito legal chegar aqui, encontrar com vocês. Eu quero dizer o privilégio, falar do privilégio imenso que foi fazer um trabalho com a Monja e estar aqui hoje. Então, muito obrigado, quero agradecer presencialmente. Estou muito feliz, estou com a minha esposa, minha filha, então uma noite muito especial para mim. Espero que seja para vocês também, estou vendo uns amigos conhecidos. E a dinâmica aqui vai ser improviso, né? Aquele famoso improviso, que é o que costuma funcionar. Vou falar alguns poemas, a gente vai trazer os temas do livro. Esse livro foi dividido em 11 temas e tem uma curiosidade legal, assim, que a gente estava debatendo sobre os temas, quais seriam e tal, e eu falei, temos raiva, ego, medo, aí lá no 11º eu cheguei em felicidade. Aí a Monja falou, poxa, finalmente o pessoal do editor, só que quem escolheu fui eu, os temas. Eu falei, pois é, esse pessoal do editor aí não... Eu falo hoje, fui eu que escolhi os temas e conseguimos botar então a felicidade como algo a ser, que sirva como inspiração. Para mim era uma coisa distante, assim, no meu primeiro livro com a Sextante ali, o Voz ao Verbo, eu falava muito em mergulhar em feridas abertas. E hoje eu pude perceber que as cicatrizes também contam boas histórias, né? A gente pode mudar de fase. Então estou muito feliz em dar mais esse passo ao lado da Monja, ao lado de vocês. E essa vai ser a dinâmica, poesia, papo e depois abrir para perguntas, que eu acho que é legal a interação também. Fiquem à vontade, a noite é nossa. Muito bom. Bom, quero agradecer ao Alan que me convidou para fazer esse livro. Nós nos conhecemos no encontro de yoga no Rio de Janeiro, com o neto do professor Hermógenes, que é um dos pioneiros do yoga aqui no Brasil, e estávamos lá, eu ensinando a fazer meditação, dando algumas palestras sobre budismo, até que chegou o momento que este personagem se levantou e falou um poema. E foi de uma beleza incrível. E depois ele falou mais um, eu falei, quem é este? Que coisa boa! E ele, depois dos 2 maravilhosos poemas, que perguntou, a senhora faria um livro comigo? Eu falei, tô fazendo, já estou pronta, pode me mandar. Faço com toda certeza. E aí ele deu os temas, me mandou as sugestões dele de temas e me mandou as poesias. E eu li as poesias dele, inspirada pelas poesias que ele escreveu, eu fiz alguns textos que falam um pouco da minha tradição, da minha ordem religiosa, da minha maneira de pensar também, que não é só da ordem religiosa, e com isso o nosso livro ficou pronto. E a editora fez uma foto muito bonita de nós dois olhando um para o outro, né? Que é a Monja e o poeta. Então aí está o livro para vocês, espero que vocês apreciem. Eu falo mais do budismo, naturalmente, porque é a minha ordem religiosa, mas ele vai falar da poesia e da filosofia. O que é interessante é que é uma poesia existencial, filosófica. Teve vários momentos na vida dele que os inspiraram para escrever um texto. E é isso que eu costumo dizer às pessoas. Se as coisas estão boas, escreva um texto, uma música, uma poesia. Faça alguma coisa de arte com aquilo que está acontecendo com você. Se as coisas não estão boas, faça outro momento de arte. Use isto para você transmitir alguma coisa mais profunda. Não fique lá só reclamando da vida, resmungando, não está bom. Mas o que você faz com isso que chega até você? E o Alan tem uma habilidade incrível de usar as palavras rimadas muitas vezes e que são esses poemas que vocês vão poder apreciar. Eu sempre gosto da gente, antes de começar, fazer 1 minuto de respiração consciente. Vocês querem fazer? Sim. Boa. Então, vamos lá, os 2 pés em paralelo no chão. Já saiu do conforto, né? Uma monja. Estava tão bom com a perninha cruzada. 2 pés em paralelo no chão. Sinta o alongamento da coluna vertebral. Nós estamos sentados nos isquios, que é a parte de baixo da bacia. Então, vamos pensar em ossos. Esses ossos vão se alongando, a coluna vertebral se alonga, dá mais espaço entre as vértebras, a parte nobre do corpo, que é a cervical, também alongada, como se houvesse um fio de prumo puxando do topo da cabeça para o céu. Nosso corpo faz a ligação entre o céu e a terra. Não é bonito isso? A gente nem se dá conta, né? Mas nós somos essa ponte, essa ligação. E nós vamos agora apenas respirar conscientemente. A inspiração é passiva, o ar apenas entra quando a caixa torácica se expande. Mas a expiração pode ser ativa. Na hora que você vai expirar, abre a glote, faz um som e solta o ar devagar e longo. Mais uma vez só. Inspiramos e soltamos.
Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Então você tem consciência de todo o seu corpo, né? Está presente no agora. E como é que está respirando? Qual é a diferença de temperatura do ar que entra e sai? Ouvindo todos os sons, próximos, distantes, sem julgamento, apenas capaz de ouvir. Os olhos podem ficar entreabertos, você vê luz e sombra. Sente na pele a temperatura da sala e os tecidos, as máscaras, óculos que nós usamos, que nem nos damos conta mais que eles estão aqui em nós, né? Tem uma percepção, todos os sentidos alertas, todos eles. Inclusive a sua capacidade de perceber a sua mente. Se há pensamentos, não pensamentos. Apenas observa. E volta a atenção para a respiração das narinas. A diferença de temperatura do ar que entra e sai. Qual é mais quente e mais frio? Eu digo que isso aqui é uma chavezinha de ouro, gente. É um presente que eu dou para vocês, é uma chave de ouro. A vida está apertada, está ruim, respira. A vida está boa, respira. A vida está mais ou menos, respira, mas com consciência. Respirar conscientemente, andar em plena atenção. Isso vai modificar a cada um de nós e as nossas relações de afeto e desafeto, se é que as há. Eu passo a palavra para o meu poeta favorito, Alan. Uau! Obrigado. Vamos falar então de gratidão, já que é o sentimento que está vibrando em mim agora. Esse poema se chama Carta Aberta à Vida, e é muito interessante que no meu livro anterior eu fiz uma carta aberta à morte. E agora justamente eu queria falar do privilégio que a gente está vivo, e foi muito, o período de pandemia para mim foi bastante transformador, posso dizer. Nesse período eu perdi meu pai e me tornei pai, então eu pude ter esse contato com a morte, mas de uma forma de conseguir encarar a finitude não mais como uma ameaça, né? Aquela coisa, mas sim como um lembrete, um despertador de que a chance que a gente tem é essa, né? E de que estar vivo, como eu disse, é um privilégio. Ao mesmo tempo eu me tornei pai, meses depois, então eu pude ver o amor de fato com uma fonte inspiradora muito grande, e inevitavelmente eu tive que focar em continuidade. Após a perda do meu pai, eu tinha minha filha, então eu tive esse alívio, tive esse foco na vida, pude olhar para trás para agradecer pelo fato de eu estar aqui, eu só posso estar aqui graças aos meus pais, então ter essa visão de agradecimento e olhar para frente com essa visão do privilégio que é estarmos vivos. E esse poema fala disso, que é assim: a gente leva meses para nascer e às vezes uma vida inteira para se sentir vivo. A gente acaba ficando tão competitivo que vive com medo de perder. Mas vai ser de si que vai ter vencido aquele que tiver perdido o medo de viver. Sim, você está vivo já é um belo motivo para agradecer. Todos os dias a vida nos dá uma oportunidade dizendo sejam bem-vindos. Alguns não escutam porque estão sempre pedindo, mas a gratidão é um sentimento mais do que uma hashtag sem sentido. Eu repito, todos os dias a vida nos dá, todos os dias a vida nos diz bem-vindos, e é simples, mas não esqueça, agradeça. Esse poema então se trata disso, de estarmos presentes e agradecendo, percebendo o privilégio que é estarmos aqui. Fique à vontade para aplaudir. Todos os dias a vida nos dá uma oportunidade, é simples, mas não esqueça, agradeça. Monge, a gente conversou muito sobre isso, sobre morte, sobre vida, e como é difícil às vezes a gente se despedir, né? Como é difícil a gente... eu lembro que a senhora falou um momento de uma troca nossa, a gente celebra muito a chegada de uma pessoa, mas a morte acaba sendo um tabu, uma coisa, talvez, a única coisa inevitável da vida, a gente não questiona, a gente não comenta, não fala sobre, evita pelo menos. E por que não ser um momento também positivo? Por que não encarar esse fechamento de ciclo com uma forma positiva, né? Pois é. É isso mesmo, nós temos medo da morte, né? Mas Thanatos, coitadinho, fica lá tristinho, que ninguém quer encontrar com ele, mas vai encontrar. Queira ou não queira, nós vamos morrer. Tudo que nasce inevitavelmente morre. Então é melhor que a gente crie causas e condições para ter uma boa morte. Olha que interessante isso. Há um grupo religioso católico que os padres, quando se encontram nos corredores dos mosteiros, um olha para o outro e diz assim: tenha uma boa morte. E você também tenha uma boa morte.
O que é uma boa morte? Talvez seja tranquila, sem muita dor, sem muito sofrimento, mas será que podemos escolher? Também não podemos escolher. O que a gente viu agora na Covid, né? Pessoas que morreram com muita dor, com muito sofrimento, mas uma coisa que nós temos que lembrar é que aqueles que morreram antes de nós deixaram mensagens em nós, deixaram imprints em nós, e eles vivem em nós. Então não tem uma lamentação, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho. Não, você não perdeu ninguém. Você conviveu com pessoas maravilhosas que deixaram saudades, que deixaram memórias. E cabe a você agora deixar memórias. Então a gente pode fechar o ciclo da vida de uma forma bonita. Não só chorando, se lastimando, que é uma coisa muito egóica, né? Eu perdi, eu não vou ter mais. Não, está sempre conosco. Até comentei com ela quando minha mãe morreu já com mais de 96 anos, mas tudo bem, né? A gente sente saudade, a mãe é sempre aquela saudadezinha. E eu digo, ela vive em mim. Quando eu vou num restaurante, sabe esses restaurantes que você faz seu pratinho assim de comida? Quem é que faz o prato para mim? É minha mãe. Eu falo, não vou comer verduras, como não vai comer sim? Então, entra verdinho, entra tomate, entra salada, tudo que eu falei, mas tá frio, queria só uma coisa. Não, vai comer tudo. Então eles vivem em nós. As pessoas com quem nós convivemos, quer que sejam mais novos do que nós, mais velhos do que nós, eles não desaparecem, a morte não é o fim. Isso que é legal de pensar. Fala, Mar. Eu lembrei do professor Hermógenes, que falava assim, no momento, a outra pessoa que é muito relevante para a gente morreu, a gente fala, meu Deus, você me deixou. Até nesse momento a gente está pensando na gente, né? Isso. E se a gente permitisse que o outro realmente encerrasse o ciclo, fizesse e fosse, partisse, então... esse trabalho de desapego é uma coisa muito bonita, de libertação também, né? De agradecer o tempo que tivemos e... Quando a gente reza para uma pessoa que morreu, a gente diz, vá para a luz infinita. Você sabe que no Tibete eles proíbem as pessoas ficarem chorando do lado do morto, porque diz que impede o morto de ir embora. Tem que deixar aí, você foi maravilhoso, viveu comigo, agora está na hora de ir embora, chega, esse corpinho aqui já não funciona mais, vá para a luz infinita. E é bonito isso, a luz infinita, a maior claridade que possa haver é nessa direção que a gente encaminha as pessoas que morreram, que faleceram, que não fiquem com medo. A gente tem que lembrar que todos os nossos ancestrais já morreram, né? Todos nossos, de gerações e gerações. Nós somos o resultado de milhões de gerações. Não é uma ou duas vidas passadas, não, são milhões. E nós somos essa continuidade. Por isso que é bonito que o Alan, na percepção da tristeza da morte do pai, que era muito querido para ele teve a alegria do nascimento da filha. Que a percepção desse contínuo, ele morre, mas a filha vem. E a continuidade da existência, ela é maior do que aquilo que a gente possa querer e esperar, né? É um pouco isso, de apreciar tanto a vida quanto a morte. E fazer que a morte não seja um monstro terrível, né? Mas que seja acolhida. Da mesma maneira que teve o nascimento. Se o corpo não funciona mais, se está todo estropiado, que não tem mais condições de sobrevida, que possa morrer bem. E a gente vê coisas terríveis agora na Ucrânia, né? Que coisa feia, essas bombas, os estilhaços. Quando você vê como é que as pessoas morrem, pessoas que usam roupa que nem a da gente, né? Malinha que nem a da gente, criancinhas que nem as nossas, né? A gente se identifica com aquele povo todo sofrido. Que horror que isso está acontecendo. Que nós, em vez de criarmos escolas, mais literatura, mais educação, a gente ainda esteja pensando em criar exércitos e armas. É uma coisa que o Dalai Lama fala muito. Diz assim, como que a humanidade ainda pode pensar em ter exércitos e armamentos, no momento que a gente precisa de medicamentos e de educação? Que é o principal, alimentos, medicamentos e educação. Se nós conseguirmos dar essa virada, isso aqui é o paraíso. Isso aqui é um lugar maravilhoso. Mas se a gente ainda está cultivando ódio, raiva, rancor, vingança, nossa, que pena, né? Porque a gente não aprecia a nossa própria vida e nem a nossa própria morte, que vai chegar. Eu fiz um poema justamente sobre isso, que eu falava, mesmo distante, o meu pai é um avô presente, porque a gente não perde quem vive na gente. Então... É isso aí, tá vendo que bonito? Por isso que eu falei, ele entendeu tudo. Eu não tenho nada para ensinar para ele. É uma maravilha, é verdade. Mas engraçado, hoje eu falei em desapego também, mas a gente fala muito nisso, né? No começo da pandemia, os planos desabaram, né? Quantas coisas
desapareceram. Então eu tenho essa mania, eu falo por mim, né, essa mania de ter esse controle de como as coisas devem ser, quando devem acontecer. E confesso que hoje foi engraçado, Monja, que eu estava no Santos Dumont, vindo para cá, o voo era 11h15. Perfeito, chegaria aqui meio-dia, já tinha um almoço marcado e tal. Aí passou para meio-dia e 15, tranquilo. Avisei o amigo, não, vou chegar mais tarde. Passou para as 2 horas, comecei a ficar nervoso. Aí eu lembro que o rapaz da Gol falou assim, fica tranquilo que o máximo que pode acontecer é vocês irem no voo das 18. Eu pensei, aí consegui manter essa fluidez, confesso que não foi tão simples assim. Então, quando as coisas não saem como a gente quer, né, Monja, a gente tem que levar para o lado do aprendizado, mas nem sempre é tranquilo, é fácil a gente sair dessa agenda que a gente tem, né? Que a gente às vezes acaba perdendo muito por estar preso ao que a gente esperava, né? Pode ser melhor do que só esperar, pode ser melhor do que a gente esperava, né? É isso aí. Então, nós podemos fluir com o fluir da vida, né? O que teria acontecido se ele tivesse pego aquele primeiro voo que ele perdeu? Nós não sabemos. Mas que bom que ele está aqui, que ele chegou até nós. E talvez perdendo aqueles voos, ele ganhou alguma coisa. E a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Então, em vez de reclamar da vida, da existência, ficar resmungando, porque tem alguns de nós que são muito resmungões, né? Está sempre resmungando, reclamando, não é como eu queria, eu planejei, não era assim. A gente planeja, com certeza, nós combinamos estar aqui essa noite. Mas como que vai ser, como ele disse, é um improviso. Nós estamos juntos e nós acreditamos um no outro. E sabemos que a gente pode comunicar alguma coisa para vocês. Inclusive isso, de ser flexível com as condições da existência. Eu pensei assim, tem que ser assim, desse jeito. Aí você começa a brigar com todo mundo, né? Não. Como é que vai ser? Eu tenho um propósito. Eu preciso chegar em São Paulo, né? Não desistir de chegar em São Paulo. Falar, então não vou mais. Ai, ela quer que eu fale. Vocês não estão ouvindo, Coitadinhos. Vocês acabou de falar o segredo da felicidade. Acabei de falar tudo. Agora não era para vocês. É só por isso não era. Era só para quem estava aqui na frente. Mas vamos embora. Estão resmungando. Vocês têm que resmungar alto. Falar um poema sobre isso então, pode ser? Vale. Vamos lá. Seja areia ou seja amor. Se tudo que a gente planejou tivesse dado certo, muitos dos nossos melhores momentos não teriam acontecido. Trocar a frustração por aprendizado é entender que todo plano que dá errado mostra um caminho que não foi escolhido. Ou a gente aprende a ver por outro lado, ou passa a vida reclamando que está perdido pelo simples fato de os rumos terem mudado. É que a gente está tão ocupado que talvez tenha esquecido. A mudança é a única certeza, que venham as boas surpresas, porque está vivo. Está vivo é ser surpreendido. Então deixa o tempo decidir o que vai passar, quantos planos são castelos em frente ao mar e quantas certezas vão desabar. A ilusão é levar a sério demais o para sempre ou nunca mais. Aproveite o durante, ele dura o que for, seja areia ou seja amor. Já não precisei pedir aplausos, já foi. Muito obrigado. Ele comentou há pouco do professor Hermógenes, e o professor Hermógenes, quando já estava no finzinho da vida, ele dizia assim, estou criando uma nova religião que se chama desilusionismo, que cada vez que você tem uma desilusão, agradeça, porque você está mais próximo da verdade. Olha que bonito. A gente reclama, né? Você me enganou, seu traidor. E, ai, porque você fez isso comigo, você vai ver, né? De repente fala, nossa, eu percebi, por exemplo, que essa pessoa mente, coitadinha. Porque será que ela está mentindo? Ela tem medo do quê, né? Porque precisa mentir para mim. Não criou vínculo de confiança? E não adianta ficar bravo. Apenas e a gente reconhece. Ser capaz de ver as pessoas como elas estão se manifestando e não ficar expectativa que elas têm que ser do jeito que eu acho que elas têm que ser. É um pouco isso, né? Quando você abre mão, aquele instante é sagrado, é precioso e é uma apreciação da vida. Meu professor, uma vez estava com ele no aeroporto lá no Japão, em Sapporo, e de repente ele parou para esperar os alunos que iam trazer as malas. E foi o maior ensinamento que ele me deu até hoje. Ele apenas estava parado no aeroporto, apreciando quem passava, o que estava acontecendo. Ele não olhou para o relógio, não ficou olhando para a porta. A gente não faz isso? Ai, está demorando, será que eu vou perder? Não, nem um minuto. Estava inteiro ali. E eu chamo isso de presença pura, e que é uma coisa que nós podemos adquirir, sem ficar na ansiedade, né?
Tem que esperar, ok, vou esperar. E como é que eu espero bem? Apreciando os momentos da minha vida, apreciando a minha respiração consciente, tomando um sorvete, comendo um sanduichinho, brincando com a minha filhinha, com a esposa bonita, não é, Alan? Boa sorte, né? É isso aí. Eu lembrei de um poema também, para variar, né? Mas que fala muito disso, chama Calmaria, e a senhora comentou do negócio de relacionamento, né? A gente se decepciona com os outros, só que na verdade é com a imagem que a gente tinha. Eu lembro que eu ouvi uma vez nas redes sociais, tem muito disso, né? A gente botar ali para fora e acabar falando mais da gente do que dos outros em si. E é engraçado quando uma pessoa comentou assim que estava muito decepcionada, né, com a imagem que criou. E eu pensei justamente disso, que bom, né? Que bom quando acaba essa ilusão, porque a gente começa finalmente estar pronto para a realidade, encarar a realidade juntos. Então, eu acho que o relacionamento tem muito disso. No livro a senhora fala das mandalas, né? Cada um é uma mandala e o relacionamento acaba gerando uma terceira, ou seja, a gente não costuma respeitar o outro, a gente quer moldar, né? Tem muito disso relacionamento. Eu acredito que acordar e perceber que a pessoa já não é dos nossos sonhos é sinal de maturidade, né? Porque a gente pode passar a dar bom dia à realidade. Eu acho que tem muito isso, depois posso falar um poema disso, mas relacionamento é importante a gente falar, né, amor? A gente tocou no assunto ali de amor, eu acho que isso, das mandalas, a senhora podia relembrar um pouquinho disso, por favor? Sempre que um casal pede para eu fazer um casamento, eu digo, bom, vocês vão escrever um texto juntos, a 4 mãos. O que é o casamento para vocês? Qual é o compromisso que os dois querem fazer? E não é de um para o outro, nós vamos falar para o sagrado. Nós estamos em frente a Buda, que significa aquela que despertou, que é o sagrado para nós, né? O que vocês se comprometem frente à sacralidade da vida? Não é dizer eu te amo, não. Isso nós sabemos, senão não tinham chegado até aqui, né? Mas o que é o casamento para vocês? Eu falei, cada um de nós é uma mandala. Cada um de nós é o centro de uma mandala. E temos vários relacionamentos, né? Pai, filho, irmão, primo, tia, namorado, colega de escola, colega de trabalho. Nós temos várias pessoas e várias coisas com quem nos relacionamos. E quando você vai se casar com alguém, esse outro ser humano também é o centro da sua mandala. Então são 2 mandalas que vão se unir. Mas uma não vai atrapalhar a outra. Uma não impede o crescimento e o desenvolvimento da outra. A gente cria a terceira mandala, onde os 2 são o centro. Mas eles não perdem as suas mandalas individuais. Porque às vezes a gente acha que porque casou, o outro tem que ser que nem eu sou. Você casou com uma pessoa porque ela era diferente de você. Você namorou até porque era diferente, não era igualzinho, né? Era diferente. Aí você namorou, se apaixonou, casou, começa a querer moldar o outro. Você tem que falar isso, tem que se vestir assim, tem que pensar assim. Que história é essa, gente? Por quê? Aí você destrói a pessoa amada. Ela deixa de ser aquela pela qual você se apaixonou. Então, respeitar o outro da maneira que ele se manifesta é a maneira da gente viver bem, de ter o amor verdadeiro, que é incondicional, que não precisa, só vou gostar de você se você me der isso. Que isso, gente? Só vou gostar de você se você falar do jeito que eu gosto. Imaginou o Alan para casar, dizendo para a esposa dele, só caso com você se você escrever poesia. E tem que ser do meu estilo, não vale o seu. Ela dizer, não, assim não dá, já basta o seu estilo, né? Eu posso fazer outra coisa. Imagina os 2 falando poesinhas em casa. O inferno para nossa filha, imagina. Só fala rimando, cara. Ela ia rimar. Só briga rimando. Ela já ia abrir a boca rimando, né? E eu quis trazer esse assunto e trazer esse poema aqui, porque a senhora falou de aproveitar o presente, o dia a dia. Eu acho que essa questão de felizes para sempre pode ser um dia de cada vez, né? É isso aí. E esse poema fala assim, eu vou levantar então para falar de amor. Eu quero um amor para a vida inteira, que dure o tempo de um só dia, vencendo a monotonia do eternamente, vivendo a eternidade momentaneamente, dia a dia, diariamente. Eu quero um amor para a vida inteira, que perceba na mudança o traço do que é permanente, que saiba se renovar a cada passo para não ter um passado pela frente. Eu quero ver aquelas fotos antigas e perceber que envelhecemos juntos, sem julgamentos, enxergando a beleza de cada momento, e se me pego perguntando até quando vai durar, que seja para lembrar que eu nunca tive essa resposta. Mas se hoje eu sei do que você gosta, é porque a gente experimentou a incerteza lado a lado e se conhece a ponto de você me entender calado e já ter perdoado muita coisa que eu nem devia ter dito. E se hoje parece que já estava escrito, que amanhã a gente não esqueça de continuar escrevendo para esse amor de uma vida inteira não acabar morrendo por falta de amar.
Construir uma história de alguém é ter coragem de andar muitas vezes no escuro. A gente não sabe o que vem pela frente, mas só por andar de mãos dadas já se sente mais seguro. Aí o dia vai nascendo, dia a dia a claridade vai entrando, me mostrando que está no caminho a segurança que eu tanto procuro. Por isso, a graça de viver ao seu lado também é fazer planos para o futuro. Um dia de cada vez, daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente. Sim, eu quero um amor para a vida inteira, diariamente. E aí, Ana, aceita ou não? Acho que ela aceitou, Aceitou, ufa. Mas é isso, gente. A gente tem sempre planos assim de coisas muito extensas, mas essa extensão é feita no dia a dia. É cada momento da vida. Não é eu vou te amar amanhã. Amanhã vai ser melhor. Não é hoje que tem que ser bom. É no agora que tem que ser bom. É no respeito do encontro e às vezes dos desencontros também, que nos levam a criar mais intimidade, né? E essa intimidade é construída na convivência. E a convivência é diária. Por isso é tão lindo que ele escreve, né? Que é eterno, mas não agora. Essa questão do agora também seria um remédio para a nossa ansiedade, talvez? A gente está sempre no futuro ou preso no passado, no devia, uma eterna dívida com algo que não aconteceu. Devia ter dito isso, devia ter feito aquilo, devia. Ou, quando eu puder, sempre lá na frente, já parece que a oportunidade nunca é hoje. Pois é, isso mesmo. E não se esqueça o que ele falou, a oportunidade é hoje. É agora, de você viver com plenitude, de você apreciar a sua vida. Sair da reclamação, sair daquele lugar de insuficiência, vítima ou feroz, briguento no mundo, né? Lutar pela vida, não. Apreciar a vida, apreciar cada instante da existência, sagrado, perene, não é eterno, mas é eterno em cada instante. É lindo isso. Eu não falei para ele que ele é um filósofo? Ele não é só um poeta, ele é um filósofo. Eu mandei para minha mãe, ó, a monja falou que eu sou um filósofo, viu? Poeta e filósofo, tá aí, ó, falou, tá falado. Tem um vídeo também, uma entrevista nossa, a gente dando uma entrevista para a CBN lá, e a monja falou, esse rapaz despertou. Eu falei, tá aí, ó, quem me aguenta agora aí? A monja falou, tá falado. A sua mãe gostou? Adorou. A mãe, um beijo, inclusive. A mãe deve ter dito, é isso mesmo, monja, você sempre percebeu. Soube. Já sabia. Falar Só por Hoje, né, que é um poema que fala disso, da nossa presença. Qual era o outro termo que eu ia falar agora? Acabei esquecendo. Calmaria, eu ia falar, né? A calmaria, que fala muito sobre isso da raiva que a gente comentou. E uma pergunta, monja, eu falo sobre calmaria e temporal nesse poema. A gente é responsável pela nossa calmaria e a gente consegue evitar o temporal, enxergando que ele está na gente, não botando para o outro, não jogando para o outro a culpa desse temporal, muitas vezes, na nossa vida? Eu acho que não é culpa, né? As pessoas acham que alguma coisa errada aconteceu, a culpa é de alguém. Se eu fiquei com raiva, a culpa é do outro. Não, a raiva existe em mim. E as confusões existem também em mim. Eu não sou um ser perfeito. E quando eu me acolho da maneira que eu sou, não significa que eu sou assim e acabou, não. Eu estou num processo de aperfeiçoamento. E isso vai melhorando. Eu não me acomodo, dizer, eu sou assim e acabou. Não, não sou assim. Eu estou aprendendo algumas coisas, estou tentando algumas coisas e estou percebendo um crescimento em mim no dia a dia. Então não é acomodar-se e nem ter uma aflição para conseguir pegar alguma coisa, né? Quando a gente fala, se você quiser pegar alguma coisa, você perdeu. Mas quando você abre as mãos, nelas cabem todo o universo. Tem um monge do sul da Ásia que eu vi recentemente, tem uma pessoa que eu conheço que escreveu um livro que chama Ecodharma. O Dharma da ecologia, né? Os ensinamentos budistas ligados ao meio ambiente e ecologia. E ele ouviu falar de um monge do sul da Ásia que ele dizia o seguinte: quando eu olho para dentro, quando eu faço meditação, zazen, e eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu não sei nada. Eu sei tão pouco, sou tão limitado. Mas quando eu olho para fora, eu me vejo em tudo. Olha que bonito. Eu comungo com tudo. A minha vida interdepende de tudo que existe à minha volta. Do mar, da água, da terra, do vento, das folhas, dos livros e de vocês. A nossa vida depende de vocês também. E vocês dependem de nós. É uma coisa linda que a gente fala interdependência ou interser. Mas quando eu olho para dentro de mim, nossa, eu sei pouquinho. Não sei tanto, sei tanto. Aquele que acha que sabe tanto é que está faltando. Não é? Copo cheio, né? Copo cheio, não é?
Faz pouco tempo que eu assumi a responsabilidade com a minha paz mesmo, com a minha calmaria, como digo no poema aqui, porque eu percebi justamente isso, que a gente está sempre ocupado procurando um momento e esse momento nunca chega. A gente fala, não, quando chegar a tal ponto eu vou conseguir tranquilizar, quando tal coisa acontecer, e parece que a gente perde tempo esperando a hora certa, né, amor? Legal. E esse poema Calmaria fala disso, voltando ao assunto do desilusionismo, de se decepcionar com alguém, a gente acaba botando a culpa no mundo e achando que a gente vai eternamente se decepcionar com as pessoas até assumir esse controle, digamos, ou essa possibilidade de escolha de que a gente quer sim ser feliz e a partir daí as pessoas vão responder essa nossa, espero, né, acredito que seja assim, responder essa nossa iniciativa. E esse poema fala disso, então, da gente se decepcionar, mas dizer, botar para o mundo a nossa escolha e colher os frutos disso. Que diz assim, tá boa essa dinâmica, poemas e tá tudo? Ótimo, tá Posso seguir, gente? Tá adorando, vocês estão gostando? Tá bom, né? Se decepcionar com alguém, por incrível que pareça, pode ter um lado bom. Nem que seja, não tá mais do lado de quem não mereça. Levantar a cabeça depois de uma frustração é reaprender a dizer não. Para aceitar que mesmo que o outro não mude, você não vai continuar igual. Seja bem-vindo à calmaria, já passou meu temporal. Cada um com as suas escolhas, eu escolhi a sinceridade. Meus momentos de fraqueza nunca foram novidade. A força da personalidade de alguém está em como ela reage diante do nosso momento de vulnerabilidade. Mas é preciso entender que evitar um novo relacionamento por medo de ser abandonado novamente é não perceber que já está sozinho no presente. Sentir-se vivo não é deixar as lembranças do passado, que as lembranças do passado nos façam esquecer de olhar para frente. Quanto mais a gente se abre com o outro, mais conhece quem ele é de verdade. Sem ressentimentos, bons ventos te façam companhia. Eu já me afastei da tempestade. Respeite a minha calmaria. Obrigado. Eu fiquei sabendo que a gente passou 30 minutos já, amor. Acredita? Foi rápido. Só que eu fiz uma promessa que ia falar um poema que era o Só por Hoje. Então eu vou só encerrar com um trechinho e depois abrir para perguntas, como eu falei, interação. E claro, Monja, fica à vontade para fazer um encerramento ou como quiser. Seja lá. Esse poema abre o livro. Eu vou ser sincero aqui, fazer uma revelação que está aqui no livro. Um livro que eu começo essa nossa parceria dizendo que livros salvam vidas. E dou um exemplo de um livro que é chamado Os 12 Passos do AA. Esse livro salvou a vida de uma pessoa muito importante para mim. Há muitos anos eu não era nem nascido. E, então, a expressão só por hoje vem dessa irmandade, digamos assim, do AA, que eu era criança, eu ia junto com essa pessoa nas reuniões, assim, eu pude perceber a potência de um lugar onde pratica a escuta livre de julgamento. Legal. Onde a gente vai ali e consegue, as pessoas iam ali, conseguiam dizer o nome delas e se abrir. O que acontecia? A identificação, né? Isso é muito forte, a gente conseguir olhar no outro, sem julgamento, se enxergar ali e amadurecer, crescer junto. Então essa expressão só por hoje veio dessa experiência incrível que eu tive, desse ambiente de respeito. E eu percebi justamente isso, desse respeito que tem, quando a gente traz para a nossa vida, a gente consegue se livrar dessa ansiedade. E é isso que eu desejo para mim e por consequência para vocês, que vocês consigam se livrar da ansiedade e chegar numa tranquilidade que vem dessa filosofia do só por hoje, um dia de cada vez. Vou levantar então para encerrar, que diz assim, ó: eu quero trocar a ansiedade de viver cada dia como se fosse o último, pela tranquilidade de viver só por hoje. Vivendo só por hoje, me fez parar de desperdiçar o tempo de um sorriso, me perguntando quando a felicidade vai chegar. Porque viver só por hoje é não adiar a oportunidade que cada dia dá. Vivendo só por hoje, sem desespero, cada dia não é o último, é o primeiro. Tá aí o meu recado para que a gente lembre que a vida não é depois, não foi antes, a vida não dura para sempre, é durante. É um prazer estar nesse durante com vocês aqui. Muito obrigado. Nós vamos abrir para o autógrafo, não vamos? Vamos. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Respostas? Alguma resposta? Pode vir. Senão a gente não vai te ouvir. Falou de livros salva-vidas, não só livros salva-vidas, poemas também.
Há 1 ano e meio atrás eu tentei o suicídio, eu fui internada numa clínica e por 10 anos eu fui tratada de depressão e na verdade não era. Era intensidade. Eu tenho uma má formação no cérebro causada pela minha primeira e segunda infância. E quando eu saí da clínica, o meu psiquiatra e o meu psicólogo pediu para mim ficar afastada das redes sociais. E eu fiquei. Quando eu voltei, ele apareceu. E quando ele apareceu, a minha vida começou a mudar. Eu descobri que aos 20 anos de idade, eu não me lembro disso ainda, eu só sei que é verdade porque eu vi. Eu escrevia poemas e eu deixei de escrever. E hoje eu volto a escrever. Linda. Parabéns. Uau, obrigado por dividir com a gente. Obrigado. Parabéns. Só livros salva-vidas, mas poemas também. Muito obrigado. Muito bem. Vai. Eu também conheci o Alan num momento bem difícil da minha vida. E ele também gerou esse despertar de escrever, de querer escrever. Então, muito obrigada, Alan, de verdade. Eu que agradeço. Inspiração, né? É isso aí. Muito legal. Tudo. Konbanwa. 日本からご支になっています。はい。日本から来ました？はい。いつですか？Quando? 4月から。4月まで。Ele veio do Japão para cá em abril. ちょっと悲しいことがあって、お父さんが大会に行ってしまって、ちょっとそれでたまたまっていうことはないんですけど、みんな理由があって、公園を入るように導いた。でそれですごく嬉しいです。Arigato, obrigada por ter vindo. Ele passou por certas tristezas e preocupações e está muito contente de estar aqui conosco. Arigato gozaimashita. Em japonês, viu? Eu sou japonês falsificado. Bora agora. Não, é que no Brasil eu sou japonês, no Japão eu sou brasileiro. Mas isso é uma coisa bem interessante que acontece mesmo, né? O Japão tem toda uma maneira de cultura, de olhar para as pessoas, de se mover, de falar, de tocar objetos, que é diferente do nosso. Então, quem foi criado no Brasil sorri de uma maneira que o japonês não sorri desse jeito. É interessante isso, né? Uma coisa que é muito educada no Japão, ensinado desde crianças, é não deixar transparecer na sua face o que você está sentindo. Olha que coisa difícil, né? Você ter sempre uma face alegre, contente, seja lá o que está acontecendo, né? Mas dentro de você tem alguma coisa diferente. E aqui no Brasil, não, a gente acha bonito dizer, eu estou sentindo isso. Eu penso assim, né? Então, existe um choque cultural. Então, quando o japonês, que tem carinha japonesa, chega no Japão, eles logo identificam que não é japonês. E aí começa a dizer, não, mas você não é japonês. Ele fala assim, não, mas no Brasil todo mundo me chama de japa, ô japa, vem cá. Né? E lá ele deixou de ser japa. Então fica uma ruptura, vamos dizer, na ideia da personalidade. E muitas pessoas sofrem por isso. Sofrem muito, porque qual é o meu lugar no mundo? Se aqui eu não sou e lá também não sou, qual é? E eu digo, é em todos os lugares. Você é você em todos os lugares. É isso aí. Graças a Deus eu não senti nenhuma, assim, eu senti em casa. Se sente em casa em todos os lugares, é isso que a gente fala. A pessoa da não intenção, ela está em casa em qualquer lugar. Onde quer que esteja é o seu lugar. Não é lá, não é naquele prédio, não é naquele país. Onde você está é o seu lugar. Senão você não estaria aqui agora. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco, que puderam assistir a nossa fala, os poemas do Alan e um pouco das minhas conversas. Que sua vida vá bem, que a sua vida vá bem. Foi um prazer imenso receber todos, para mim foi um sonho realizado aqui ao vivo, então só agradeço a Monja, o poeta, a Serena e todos vocês, muito obrigado.